Vamos resolver aqui esse exercício 2 da FUVEST. Lembrando que tem que ler o note a dot antes de começar a fazer a questão. Ele diz que tem 3 esferas, aqui nos vértices de um triângulo. E aqui no meio tem uma última esfera com carga Qzinho. Ele deu aqui as distâncias e D nessas direções. E ele diz que tem formas de calcular a distância entre as cargas. Ele quer saber a força elétrica resultante sobre a carga Qzinho que está aqui no centro. Para achar a força elétrica resultante, a gente vai achar cada uma das forças feita pelas cargas que estão do lado de fora separadamente e depois a gente vai somar vetorialmente essas forças. Então, vamos começar olhando aqui a força devida a essa carga. Como são cargas de sinais contrários, vai ser uma força elétrica de atração. Chamar essa força elétrica de um F1. E o módulo dessa F1 vai ser igual a K, Qzinho em módulo, dividido pela distância entre essas cargas, que eu vou chamar de um x, ao quadrado. Agora, para calcular esse x, aqui é D, aqui é 90 graus e aqui também é D. Então, fazendo Pitágoras, essa distância aqui, que eu chamei de x, vai ser igual a D raiz de 2, como D vale 6, vai ser igual a 6 raiz de 2. Já está em metros, então vamos calcular o módulo dessa F1. Essa F1 vai ser K é 9 vezes 10 a nona, Qzão é 2 vezes 10 a menos 4 coulomb, Qzinho em módulo 2 vezes 10 a menos 5 coulomb, e essa distância, x, é 6 raiz de 2, só que o x está ao quadrado. Então, essa F1 vai dar 9, 2 vezes 2, 4, 10 a menos 4 com 10 a menos 5 dá 10 a menos 9, dividido por 6 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado. Simplificando, 9 vezes 4 dá 36, então essa força vale meio, que é 0,5 newtons. E ela tem essa direção aqui entre as duas cargas. Além disso, esse triângulo aqui, olha, é um triângulo retângulo isósceles, porque esse cateto mede D, esse cateto também mede D. Então, esse ângulo aqui, entre a força F1, que eu acabei de calcular, e a direção vertical, é um ângulo de 45 graus, dado o triângulo em que ela está inserida. Agora, vamos ver a força F2, que essa carga aqui faz na carga que está no centro. Também vai ser uma força de atração, dado que as cargas têm sinais opostos. Chamar essa força aqui de um F2. E essa F2 vai ter módulo K, Qzinho, dividido pela distância x entre as duas cargas, ao quadrado. E aqui, nesse caso, o x é exatamente igual ao outro x que a gente tinha calculado, porque ele está na hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos D e D. Agora, o K é o mesmo, Qzão é o mesmo, Qzinho é o mesmo, distância é a mesma, essa F2 vai ter o mesmo módulo da F1, que vai dar 0,5 newtons de novo. E, pelo mesmo motivo que a outra estava formando um ângulo de 45 graus com a vertical, essa força aqui também vai estar formando um ângulo de 45 graus com a vertical. Então, tem aqui a F1, tem aqui a F2, as duas têm módulo 0,5, esse ângulo aqui é 45 graus, esse ângulo aqui também é 45 graus, então, esse ângulo aqui entre as duas forças é de 90 graus. Pela simetria, a gente já sabe que somando essa F1 com essa F2, a resultante vai ter que dar a vertical e para baixo. Mas vamos ver isso com calma. Aqui o ângulo que a F1 forma com a vertical é 45 graus. E aí, se eu decompor essa F1 para cá, eu vou ter F1 cosseno de 45, então F1 raiz de 2 sobre 2. Para cá, eu vou ter F1 seno de 45, que é F1 raiz de 2 sobre 2. Se eu decompor a força F2, vai acontecer a mesma coisa. Esse ângulo aqui é 45, então, para cá, eu vou ter F2 cosseno de 45,
que é F2 raiz de 2 sobre 2. E para cá, eu vou ter F2 seno de 45, que é F2 raiz de 2 sobre 2. Então, desenhando aqui fora agora para poder visualizar melhor. Aqui o F1 vale 0,5. F1 raiz de 2 sobre 2 vai ser 0,5 raiz de 2 sobre 2. Aqui a componente da F1 em x, que era F1 raiz de 2 sobre 2. 0,5 raiz de 2 sobre 2. E agora vou apagar a F1 porque eu já decompus ela. Vou fazer a mesma coisa com a F2. A F2 estava aqui. A F2, componente dela na vertical, era F2 raiz de 2 sobre 2, que dá 0,5 raiz de 2 sobre 2. A componente dela na horizontal era para a direita, vale F2 raiz de 2 sobre 2, que dá 0,5 raiz de 2 sobre 2. E aí, como eu já decompus a F2, eu vou tirar ela e olhar só para as componentes dela. Essa componente aqui, ela se cancela com essa, porque elas têm a mesma direção, mesmo módulo em sentidos opostos. E agora essas duas componentes, elas se somam. Elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, como eu disse que ia acontecer observando a simetria, somando F1 mais a F2, vetorialmente, essa resultante é vertical e para baixo, e tem módulo 0,5 raiz de 2 sobre 2 mais 0,5 raiz de 2 sobre 2, que dá 0,5 raiz de 2. Só que não são só essas forças que estão agindo na carga ali no meio. Tem mais uma carga aqui, no terceiro vértice do triângulo, que a gente tem que olhar o que ela está fazendo. Também são cargas de sinais contrários, então vai ter aqui uma força de atração, vou chamar essa força de F3, e o módulo dessa F3 vai ser K, Qzinho, dividido pela distância entre as duas cargas, que nesse caso, ó, observando a figura, vale D, não vale D raiz de 2 que nem os outros casos. Então, dividido por D ao quadrado. Vamos resolver essa e achar o valor numérico. K é 9 vezes 10 a nona, Qzão 2 vezes 10 a menos 4 Coulomb, Qzinho em módulo 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb, e a distância é 6, lembrando que a distância é ao quadrado. Então, aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 9, 36, 10 a menos 9 cortou com esse 10 a menos 4 vezes 10 a menos 5, dividido por 6 ao quadrado, que é 36. Então, essa força é de 1 newton. E essa força F3, ela é vertical e para cima. Então, agora, para achar a resultante, F1 mais F2 mais F3 vai ser F1 mais F2 deu uma força vertical e para baixo de 0,5 raiz de 2, e F3 é uma força vertical e para cima de módulo 1 newton. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, e 1,4 vezes 0,5 é 0,7 newtons. Então, eu tenho para cima 1 newton, para baixo 0,7 newtons. Fazendo a diferença, a nossa resultante vai ser para cima e vai ter um módulo aproximado de 0,3 newtons. Analisando as alternativas, tem direção y, sentido para cima, módulo de 0,3